Por que Jesus? Por que toda Páscoa nós falamos de Cristo Jesus como o Messias Salvador? Fica hoje nesse vídeo aqui, que se você tem dúvida ainda, que é algo racional, eu vou te dar um texto que mudou a minha vida, mudou a minha história há 22 anos, e eu tive contato com o Evangelho da Paz, a mensagem das boas novas em Cristo. Meu nome é André Lima, eu sou empresário evangelista e todos os dias aqui nós temos um devocional. Hoje eu quero trazer um texto que mudou a minha vida, lá há 22 anos atrás, quando eu vi um pastor questionando quem nós éramos e para onde nós estávamos caminhando como Brasil na década de 90. E eu confesso para você que aquilo mexeu comigo. E de fato, hoje esse texto para mim ainda mexe quando eu leio. O fato é que Jesus, ele dividiu a história. Ele não foi só um ator político, ele não foi um psicólogo, um mentor, alguém que queria o reinado dos judeus. Não. Jesus foi o Filho de Deus encarnado, que morreu e ressuscitou por mim e por você, na ponto de entregar a sua própria vida para que eu e você tivéssemos acesso ao amor, ao eterno. Mas o fato é que muita gente precisa de plausibilidade, razão para entender que Deus fez isso por nós. E aí fica difícil muitas vezes alguns cristãos falam assim: e aí, que resposta que eu dou? Por que Jesus? O fato é que Jesus, de capa a capa na Bíblia, cumpriu aquilo que Deus falou por nós. Deus queria glorificar o seu nome por intermédio de nós, imagem e semelhança dele. Porém, nós caímos. E a queda só pode ser perfeita quando ele, literalmente, nos salva como ovelhas. Vai lá em Isaías 53, eu quero falar alguns versículos. E se possível, ler depois inteiro, para você entender. Primeiro, antes de começar a ler o texto, eu quero que você entenda. Isaías está há quase 700 anos antes do nascimento de Cristo. E ele lá profetizou com inúmeros profetas, em torno de 40, sobre a volta de Cristo. Mas o texto mais revelador de 700 anos antes de Cristo vir é esse. Presta atenção. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, 53:3, ok? Homem de dores e que sabe que é padecer, e como um de quem os homens escondem os rostos, era desprezado, o dele não fizemos. Jesus, quando foi levado na cruz, foi desprezado por todos os seus discípulos. Todos fugiram. Certo um que ficou, e esse foi chamado de Filho amado, o apóstolo amado, João. E adiante ele coloca assim: certamente tomou sobre si todas as enfermidades e as dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, filho de Deus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras nós fomos sarados. O fato é que Jesus veio para tirar de nós toda acusação, toda dificuldade, toda transgressão, toda maldade, toda iniquidade, e limpar dentro de nós os nossos corações. Porque, adiante, ele foi humilhado, oprimido, versículo 7, mas não abriu a boca, porque cumpriu com a promessa. E aí adiante, que fecha com tudo isso. Presta atenção, versículo 12. E por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ei, você é irracional, de coração duro, que 1 mais 1 é 2 e ponto final. Explica para mim, como há 700 anos atrás, um homem disse exatamente como Jesus viria e como ele morreria. Existem outros inúmeros textos que Isaías diz sobre isso. Se você tem dificuldade de entender o amor do Pai sobre você, eu vou te dar uma dica. Permita-se. Permita-se sentir amado. Agora, se você já entende que Deus te ama e que vive dentro da igreja declarando o Evangelho da Paz, mas não confessa, não prova, não mostra quem Jesus é, ei, quem é você? Estamos na hora de mudar, de entender que Jesus não é um político, um mero profeta, um ajudador, um mentor, um psicólogo. Ele dividiu a nossa história, nos amou e deu a vida por nós, para que nós
fizéssemos semelhança a Ele. Que Deus abençoe você e amanhã a gente continua nessa série Páscoa. Bora!